que forem usar. Mas é isso. Vamos lá então. Romanos no capítulo 15, o verso 13. O caminho da esperança. É o que nós vamos falar neste momento. Graças a Deus. A palavra nos diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. Queridos, como nós temos dito nesses dias, semana passada nós falamos sobre nós trabalhamos com o conceito da esperança, né? Nós falamos sobre a diferença entre esperança e fé. Nós falamos sobre também a necessidade de nós voltarmos a crer no Senhor, reativados na nossa fé em Deus. Falamos também, irmãos, sobre o entendimento, né, que nós precisamos, digamos, seguir o exemplo de fé das pessoas, né, de pessoas que demonstraram confiar no Senhor, ter esperança em Deus. E para hoje, nós precisamos começar já pensando algo aqui. A questão, irmãos, por que é tão importante falar sobre esperança nesses dias? A falta de esperança rouba a nossa capacidade, irmãos, de sonhar. A falta de expectativa, e digo assim, nem sempre as pessoas perdem a expectativa por questões, digamos assim, como eu diria, que nós entendemos como se fosse algo grande. Existem situações da nossa vida que destroem a nossa esperança, elas destroem a nossa expectativa, elas roubam a nossa expectativa em Deus. E nós paramos de ter, sabe, irmãos, porque a esperança fala disso, do entendimento de, sabe, esse sentimento melhor, não é entendimento, o sentimento que nós temos de que algo novo de Deus virá sobre as nossas vidas. É ruim, é muito ruim você caminhar, sabe, digamos assim, na expectativa de que uma tragédia vai acontecer. Durante todo esse tempo que nós temos vivido, irmãos, uma coisa que tem sido liberado sobre a nossa alma é o medo, é a ansiedade e tantas outras coisas que vêm roubar a nossa esperança. Sabe, e como eu disse, algumas vezes tem pessoas que vivem dentro de uma rotina tão fechada, a rotina acaba destruindo a esperança das pessoas. Quando nós também não temos aquele sentimento de que nós estamos concluindo etapas da nossa vida. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais daqui para frente, sabe? Então tem pessoas que eles têm perdido a esperança, sabe, irmãos, porque eles não conseguem concluir os processos da vida. A nossa caminhada com processos. A nossa caminhada com Deus é feita, sabe, de etapas que nós temos que ir vencendo. E digo assim, não apenas com Deus, mas a nossa história, a história do homem, a nossa vida fala de processos. A criança nasce e aí já começam os desafios. Essa semana eu recebi um vídeo de uma amiga, né, que ela mora em Belo Horizonte, ela mandou num grupo nosso. E aí eu mandei para a Flávia, que mostrava o filhinho dela, ele falando, e ela conversando com ele estava tão empolgadinho, conversando, ele não tem nem um aninho de idade, ele estava tão empolgadinho, ele tem alguns meses, e que ele chegava ali e, como aquela fase que o pessoal fala assim, grelhando, né? Gralhando, sei lá, meu Deus, alguém me ajude. Está todo mundo de máscara, não vou entender bem o que vocês falam, então tá bom. Então assim... e ele ficava tão empolgadinho que ele fazia assim, ele mexia o braço. Mas é uma fase.
A Flávia falou quando viu o vídeo, essa fase é tão gostosa. Fases, processos. Agora existem pessoas que param no meio desses processos, ele não passa dessas etapas, aí ele perde essa perspectiva de avançar, de crescer. Uma palavra que nós gostamos muito de usar é de romper, não é verdade? Romper as barreiras. Então é necessário, irmãos, como diz a palavra do Senhor aqui que nós lemos, é necessário que o Senhor gere em nós, o Deus da esperança, Ele nos renove. Amém, queridos? Agora, para sermos restaurados na esperança, a primeira coisa que eu quero ver com você é que nós precisamos voltar a confiar em Deus, irmãos. Temos que voltar a confiar no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, o texto que nós lemos de Romanos diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda paz e alegria por sua confiança nele. O que isso quer dizer? Que o Deus da esperança, Ele vai encher o nosso coração de alegria, Ele vai encher o nosso coração de paz, na medida que confiamos no seu amor. Nós temos que voltar a confiar em Deus, porque, irmãos, existem momentos que a gente perde a confiança em Deus. E eu não estou falando aqui de pessoas que abandonaram a fé, não estou falando de alguém que, sabe, não quero saber eu estou desistindo de tudo, não. Pessoas sinceras, pessoas que amam ao Senhor, pessoas que caminham com Deus, muitas vezes passando por momentos, sabe, que a gente fala assim, tem momento que é traumático, né? Tragédias. Essa semana o Brasil todo se mobilizou por causa de uma tragédia, uma criança que morreu. Quando uma tragédia acontece, quando coisas ruins acontecem, aí chega um momento que a gente fala, ai meu Deus, a gente não abandona o Senhor, a gente não para de crer no poder de Deus e crer que Ele tem poder de fazer todas as coisas, mas a gente para de confiar. A gente não consegue confiar. A gente não consegue, sabe, Senhor. Porque aí vem uma questão, irmãos. O segredo da confiança é a entrega. Não é assim que diz a palavra? O Salmo 37, o verso 5, a palavra diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O segredo da confiança é a entrega. É ou não é verdade? Geralmente, quem dirige, o pessoal fala, motorista não confia no outro, né? Você está dirigindo, aí você está ali boa, né? Pode ser a barbeiragem que for, ele diz que ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não confia em outro. Você pega e vai viajar com uma pessoa que gosta de correr. Eu me lembro, né, aí no início do ano, né, no mês de março, você lembra que nós chegamos de férias, aconteceu um problema na família, passando por Conquista, peguei meu irmão mais velho, e ele, policial, né, trabalha dirigindo, eu falei, velho, leva o carro, eu já vim de Livramento, vai aí. Ele falou, não, moço, tu vai, não, vai, leva o carro. E eu já sabia que esse povo é afobado, você está dirigindo e o cara não vai ultrapassar, não vai fazer isso, falou, então me leva o carro. Você sabe como é que é isso, né? Meu irmão, eu nunca desci a Serra do Marçal, tomara que você assista isso, meu filho. Eu nunca desci a Serra do Marçal com tanto medo, meu irmão. Está entendendo? Porque assim, eu desço a Serra do Marçal, meu irmão, que a Marçal é maior que essa aqui de Rio de Contas, quem já foi por lá, mas ela é mais larga, né? Mas também é mais extensa. E ele pegava assim, ó, digamos, ele emendava uma curva na outra, passando no meio delas assim, não tinha movimento de carro.
Ao invés de fazer assim, ele direto descia. Você está entendendo o negócio? E eu freando lá os meus pés, meu irmão, todo tenso. Tenso, tenso, tenso. Fiquei tenso. Você fica assim, ó, apertando o pé lá na frente. Ui, meu Deus, ui, Senhor Jesus. Sabe o que acontece? A gente não descansa. Agora, quando tem uma pessoa que você confia, o cara dirige, que ele é tranquilo, o cara está lá, até dorme, né? É ou não é verdade? Você confia. Quando a gente confia, a gente descansa. E existem momentos na nossa caminhada que a gente não consegue descansar. Não é porque você está desconfiando de Deus, eu não acredito, não. As coisas vieram, situações vieram e você perdeu a esperança. Quem está me entendendo aí, meu irmão? Fala amém. Porque, sabe, irmãos, talvez seja esse o motivo de nós termos tantas pessoas cansadas nesse tempo. Você notou que num tempo passou assim, teve um dia desse que eu falei com uma pessoa, né? Mandei uma mensagem para ele falou, ó, você está todo mundo sem fazer nada e você tem tempo para falar no WhatsApp, viu? Ele falando comigo. Eu falei, meu filho, pense num tempo que eu fiquei ocupado. Porque apesar de você, a gente ficou ocioso, mas não descansou. É ou não é verdade? Ficou ansioso, mas não descansou. Porque todas as notícias, tudo que falava, é como se a morte e a destruição fosse entrar na nossa casa dentro, família, acabar com tudo. A gente ficou ocioso, parou tudo, mas não descansou. Confiou. Veja onde a gente falha muitas vezes. Eu passei um momento na caminhada, irmãos. Eu me lembro que houveram 2 momentos, né? Eu vou tratar apenas de um hoje, que foi quando nasceu, para quem conhece a história, quem não conhece fica conhecendo. Esther era gêmea de Paula, né? Era Paulinha e Esther. E aí, quando aquela experiência, né, do hospital, de você estar recebendo uma criança e a outra morrendo, meu Deus, é uma experiência muito ruim. Até tínhamos preparado tudo em casa para receber aquelas meninas. Aí eu penso, a gente não orou, oramos, proclamou milagre, proclamamos, aprove o Senhor levar a nossa filha, mas a expectativa era que fossem 2, nós tínhamos 2 berços no quarto. Eu tinha ganhado 2 carrinhos de bebê, eram 2 cobertorezinhos, tudo 2. Aí de repente, quando uma coisa assim acontece, você não sabe, se alegra pela que está viva, porque também assim, Esther nasce e vai para uma UTI, tendo parada cardíaca, teve tanta complicação, o laudo dela veio bem recheado de milagres, sabe? Graças a Deus. Então você fica com expectativa assim, sabe, aliás, expectativa não, melhor dizendo, você fica sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança. Demora para a gente voltar a confiar. Quando alguma notícia vinha, e ainda mais porque, naquele mesmo período, quando Esther estava sendo liberada, 40 dias depois de nascida, sendo liberada para voltar para casa, acontece uma tragédia na nossa família, que foi a morte do Samuel, cunhado, né, de Flávia, tudo junto. Falei, meu Deus, a gente não sabia mais como confiar no Senhor. Mas vocês sabem que eu quero que você entenda, por mais que seja difícil, permaneça. Porque existe uma realidade. Deus é um Deus de alianças e o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Sabe, porque está no coração do Senhor nos abençoar. Está no coração de Deus gerar cura em nós. Você viveu uma tragédia, passou por perdas, está perdendo a esperança, permaneça diante do Senhor. Mesmo que não saiba o que falar com Deus, ore, fica calado, chora, mas permaneça diante dEle. E aí, queridos, nós vamos ser restaurados na nossa confiança no Senhor. A gente volta a descansar em Deus.
Dá trabalho. Essa semana eu falei com Flávia sobre isso, que talvez porque eu estava preparando a mensagem, eu estava com tudo isso na mente, e de repente, assim, eu conversando com ela sobre isso e falando, deu trabalho para voltar a confiar, mas graças a Deus que nós permanecemos. Amém, irmãos? Uma outra coisa aqui, para sermos restaurados na esperança, olha só, o texto diz que por meio dessa confiança dele, o que ele vai gerar em nós? Alegria e paz. Para sermos restaurados na esperança, nós precisamos permitir que o Deus da esperança nos encha, primeiro, de alegria. Ser cheio de alegria. Irmão, talvez, sabe, alguém pode pensar que alegria não tem nada a ver com Deus. Até porque a gente pensa Deus de uma forma assim, como se Deus fosse, sabe, nem tivesse emoções, né? Inativo. Eu sei que é o tamanho de uma heresia, né? Aí que alguém está me assistindo, falar que Deus tem emoções, Deus é espírito. Bom, mas você está entendendo o que eu quero dizer. Não existe uma forma de nós tratarmos da maneira como Deus transmite esse sentimento para nós, se não for usando a nossa experiência humana, fica mais complicada. Então, assim, irmãos, é claro que a palavra aqui não está falando também de qualquer tipo de alegria. Está falando que nós seremos, sabe, a nossa esperança será restaurada pela confiança, e essa confiança vai gerar uma alegria em Deus, alegria no Senhor. Isso que o apóstolo Paulo diz, né? Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe, porque vi uma coisa. Um dos fenômenos, né? Eu estava pensando, falamos sobre isso hoje pela manhã, que um dos fenômenos sociais dos nossos dias é que muitas pessoas vivem tristes, e você sabe por que as pessoas vivem tristes? Porque elas não conseguem ser resilientes, ou seja, elas não conseguem resolver situações. Para quem não conhece essa palavra, resiliência, ela diz respeito a como um objeto, essa palavra vem da física, como um objeto, mesmo passando por algum tipo de pressão, consegue voltar ao estado original. Por exemplo, a minha máscara aqui que eu tirei, ela é bem resiliente. Olha, o elástico, ele vai e volta, ele é resiliente. Se fosse esse lápis que está aqui em cima do púlpito, eu entortar ele, ele quebra. Então, quer dizer que esse elástico é mais resiliente. E no que diz respeito a nós, o que isso tem a ver? A resiliência é como, mesmo diante das dificuldades, diante de tantas coisas que nós vivemos, como o Senhor pode, ou melhor, como nós podemos permitir que Deus restaure as nossas vidas, restaure casamentos, restaure sonhos, restaure a esperança. Irmão, você sabe por que isso acontece? Existe uma coisa nesse tempo que tem roubado a nossa capacidade de ser realizado. Você sabe o que é? O entretenimento. Já pensou nisso? Quantas pessoas que elas vivem, sabe? Por exemplo, um jovem mediano, o cara vai estar com o celular na mão, ele assiste uma série, digamos, dessa série aí que tem, não sei, umas 25 temporadas, ele assiste quase tudo numa semana. Ela é uma geração que devora série, não gosta de ler, mas gosta de assistir muita coisa. O tempo vai passando e a pessoa não resolve coisas. Passa tempo na rede social, faz amizade com todo mundo, posta foto, coisa legal, mas dentro dele existem coisas que não estão resolvidas. Se alimenta desse entretenimento e aí ele não toma decisões. Sabe o que acontece? Tem uma palavra que chama procrastinar, né? Ele procrastina, ou seja, ele vai adiando decisões que ele precisa tomar e tantas coisas. É interessante que o nosso corpo, gente, isso aqui não é aula de biologia, tá bom? Eu já falei de tanta coisa aqui. O nosso corpo produz uma coisa que muita gente chama de os hormônios da alegria, né? Eu botei até o nome deles aqui, endorfina, dopamina,
e outros mais, né? São neurotransmissores, ou seja, eles dão uma carga de prazer no nosso cérebro. E esses hormônios, eles são liberados no nosso organismo. Quando é que são liberados? Quando nós meditamos, quando nós praticamos alguma atividade física, quando nós finalizamos alguma tarefa. Esse sentimento de terminar um trabalho. É como uma pessoa que é um pedreiro, ele termina uma casa e fala, eu terminei. Quando aquilo demora muito, ele fala, meu Deus, eu não vejo a hora disso acabar. Porque faz parte da nossa natureza finalizar processos. Quem está me entendendo aqui? Finalizar processos. Eu sei que existem pessoas que têm deficiência no seu organismo, precisa de reposição disso, pessoas que entram em vários problemas por causa disso, né? São questões, digamos assim, biológicas, né? Ou não sei, não é uma questão espiritual. Mas de qualquer forma, irmãos, nós nos alegramos quando vencemos etapas. Quando, sabe? E aí vem uma coisa, porque as pessoas estão tão entretidas que elas não resolvem mais problemas. A pessoa está com um problema no casamento. Quantos homens e mulheres estão com problema no casamento? Vai para o YouTube, vai assistir série, dorme sem falar um com o outro, olhando no celular. Acabou. Lembra aí, quem casou aqui não tinha televisão para assistir? Além de eu. Quando eu e Flávio, nós casamos logo, a gente tinha uma televisãozinha, era uma televisãozinha que era, sei lá, quem me arrumou aquela televisãozinha? Olha que, né, vamos fazer, estamos jovens ainda aí, né, são 17 anos de casamento, vamos fazer 18 anos agora, em 2020. Mas aí quando nos mudamos, né, para Ibipitanga, logo no início a gente não tinha TV. E a gente conversava muito, certo? Mas a questão é o seguinte, as pessoas hoje estão tão entretidas, elas não gostam de ser confrontadas, elas querem ser agradadas. Você tem que agradar a pessoa, mas não pode confrontar, não pode contrariar, não pode, ei, deixa eu falar a verdade para você aqui. Elas não gostam de ser contrariadas. De repente, você falou uma coisa com a pessoa... Pensa aí nas redes sociais. Contrariou uma pessoa no WhatsApp, ele vai e bloqueia. Aí semana que vem, sai do grupo. Aí semana que vem volta. Desbloqueia. Não quero ver fulano. Bloqueia. Acabou. Também é simples. Só que a vida não é assim, irmãos. Nós temos que vencer e passar essas etapas. A palavra do Senhor nos diz no texto que nós lemos, aliás, Filipenses, no capítulo... eu já ia passando direto aqui, Filipenses, né, no capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo disse, né, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. É interessante pensar por que o apóstolo Paulo ele insiste. Ele diz, olha, alegrem-se no Senhor. Eu vou dizer mais uma vez, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo a vocês, alegrem-se no Senhor. Sabe o que, irmãos? Porque a alegria renova o ânimo. É ou não é verdade? Você acorda alegre, estou tão animado hoje. Quando a pessoa está doente, estava tendo esse surto de dengue, até Flávia teve dengue, e a pessoa sente dor no corpo, dá um desânimo, irmão. Meu Deus. É um desânimo, e a pessoa fica triste. É interessante que o apóstolo Paulo, enquanto ele escrevia esta epístola, ele estava preso. E na prisão ele estava dizendo para os irmãos, olha irmãos, alegrem-se no Senhor. Porque ele sabia da necessidade de se alegrar em Deus. Então você, nessa noite, você precisa se alegrar no Senhor. Até o profeta Jeremias, ele tem um livro que ele fala somente sobre lamentações.
Mas no meio do livro, de tanto ele lamentar, chorar, ele falou: eu quero trazer à memória agora aquilo que me dá esperança. Eu tenho que voltar a ter alegria, senão eu vou morrer. Vou perder toda a expectativa de vida. Provérbios capítulo 15, verso 13 diz assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, é uma pessoa bonita. Quantas vezes você já encontrou alguém, uma pessoa, sabe? Você conheceu uma pessoa, e às vezes ele não tem aquilo que nós chamamos de uma beleza comercial que a gente tem por aí. Olho assim, cabelo assim, corpo assim. Mas a pessoa, ela é tão alegre que a gente fala o quê? Fulana é simpática. E simpatia fala de quê? Ela transmite alegria. Gera ânimo. É bom trabalhar com uma pessoa alegre, é ou não é verdade, irmãos? É bom. E com uma pessoa triste, que reclama da vida, você já viu aquela pessoa que parece que o problema dela é pior do que todo o problema de todas as pessoas do mundo? E ela reclama, e você já passou por coisas assim, mas mais resiliente. A última coisa para a gente caminhar para o fim, para sermos restaurados na esperança, nós precisamos permitir que o Deus da esperança nos encha de paz. Eu falei aqui no início que a ansiedade, né? Eu acho que eu citei isso aqui, eu estou confuso, não sei se foi agora ou de manhã. A ansiedade, o medo podem roubar a nossa esperança, porque tira a nossa paz. O Senhor Jesus nos diz em João, no capítulo 14 e o verso 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações, nem tenham medo. Por que Jesus colocou o medo? Olha só, ele fala assim, olha, não se perturbem os corações e não tenham medo. Ele coloca o medo como sendo contrário à paz. Porque uma pessoa com medo, ela não tem paz. Ela não tem paz. Ela vive assim, sem paz. Olha só, porque o medo, ele rouba a confiança, irmão. Essa semana, eu falei aí de um bebezinho, falando de vídeo, aí teve também um videozinho que eu assisti de um bebê, não sei quem viu, botaram no nosso grupo lá da igreja, de um bebezinho, foi você, não foi, Bila? Bebezinho recém-nascido, e ele lá chorando, ué, porque tinha acabado de nascer e aquele negócio. Aí o pai começa a falar com ele. O pai fala, aí, ô filho, você lembra que eu falava com você? O menino fica procurando, meu irmão. E ele se acalma com a voz do pai. Ele vai ficando calmo, e é tão lindinho de ver aquilo. Mas você sabe o que acontece, irmãos? Nós precisamos voltar a ouvir a voz do pai, para termos paz em nosso coração. O grande problema é que nós estamos ouvindo muitas vozes. Olha para o Brasil, quantas vozes, quanta insegurança. Sai presidente, entra presidente, tira presidente, esse agora não vai ficar, e aquela confusão, e não sei o quê, entra ministro da saúde, esse é legal, vixe, saiu, entrou esse, meu Deus, saiu, e agora o que é que vai dar? Vai explodir. E toda notícia, tanta coisa que vem, nós temos que parar. Não que você não tenha que se informar, esteja atento ao que acontece no mundo, tudo bem, mas cuidado com essas coisas que são lançadas sobre a nossa alma, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos ouvindo notícias e paramos de ouvir os céus, estamos ouvindo mais a terra. A gente sabe o que está acontecendo no planeta, mas eu quero saber como Deus está se movimentando. Porque quando eu escuto a voz do Pai, o meu coração se acalma. A gente só se acalma assim. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 dizem assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica,
e com ações de graça, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha, a paz de Deus que excede todo entendimento, quer dizer, a paz de Deus que ninguém consegue entender. Tá um momento difícil, o momento é de dor, e você tem paz. Está ouvindo os céus, não é verdade, irmãos? Aí o texto diz, você vai então orar e descansar em Deus. Porque existem momentos também que nós estamos tão ansiosos, irmãos. A nossa ansiedade tem feito isso. Tem tirado de nós a esperança. Nós precisamos voltar a ouvir os céus. É claro, irmãos, que eu não estou falando aqui que ninguém vai ser irresponsável, sabe? Irresponsável, não vai cuidar de mais nada da vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, você não vai viver um mundo de fantasia. Mas eu estou falando é que quando nós ouvimos os céus, nós entendemos os processos que nós estamos vivendo. O texto que nós lemos no início diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Sabe qual é o caminho para nós transbordarmos de esperança? O Espírito Santo de Deus. A pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do agir e do mover de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos da voz do Senhor sobre nós, para que o nosso coração se acalme. Quantas vezes, né? Olha só, quantas vezes nesse tempo você ficou tão angustiado, hein? Meu Deus, como é que vai ser, meu Pai? Eu tenho tanta coisa para resolver, Senhor. Tenho tanta coisa para pagar, tenho tanta coisa para fazer. O que o Senhor vem falar conosco nessa noite é: volte a confiar, para que tenha alegria, para que tenha paz. Em nome de Jesus, eu creio no que Deus está fazendo. Vamos ficar de pé para a gente orar? Volte a confiar no Senhor. Volte a crer que Deus é favorável. O Senhor te é favorável. Ele olha para nós com um olhar de amor, um olhar de misericórdia. O seu olhar é um olhar de graça. É tempo da gente voltar a entregar a condução da nossa vida ao Senhor. Talvez você, por um breve momento, parou até de confiar, como nós falamos. Existem momentos que nós somos assim. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais o tempo passa, a gente vai descobrindo que a gente não é nada e nós somos falhos, hein? Somos falhos, muito falhos. Muito falhos. E quantas vezes a gente falha bem na hora que precisa. Na hora de crer, perdemos a confiança. A gente começa a achar que Deus não está ouvindo mais. Mas é interessante como a palavra do Senhor vem nos dizer que o Deus da esperança, Ele vai nos encher de alegria e paz por sua confiança nele. Por acreditar nele, confiança e paz será gerada em nosso coração. Quantos recebem esta palavra em nome de Jesus? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra diz que nós podemos confiar. A tua palavra diz que nós podemos confiar no teu amor. Meu Deus, por mais que as palavras que foram lançadas sobre nós nesses dias, quantas coisas nos foram ditas, Senhor, perdoa-nos. Por teus ouvidos tão abertos para a terra e tão fechados para os céus.
Que possamos voltar, ó Pai, àquele ambiente onde o Teu Espírito pode falar aos nossos corações, a um lugar de comunhão, onde podemos ouvir a Tua voz, onde podemos ser restaurados em Ti. Querido, lembra aí agora, meu querido irmão, lembra aí agora, lindão, lembra aí, minha irmã, o dia da angústia, o dia do choro e do pranto, e você diante dele, como o Senhor te respondeu. Olha ao seu redor, veja o que Deus fez na sua vida. E Ele permitiu que você chegasse aqui hoje. Eu sei que tem pessoas aqui que estão no meio de processos e mais processos, não conseguiram concluir algumas coisas, mas Deus, se você permitir, meu querido, o Senhor vai entrar na sua vida. Se você permitir, Ele vai entrar, vai se mover de maneira que você possa concluir. Entrega esta direção da caminhada ao Senhor. O grande problema, essa semana eu estava falando com o Flávio, falando, meu Deus, fala, meu bem, como eu falho por achar que eu estou no controle das coisas. E é um grande engano. Você entregando ou não, está na mão de Deus. A diferença é que a entrega te faz descansar. Porque o que está acontecendo é que a direção da sua vida continua nas mãos do Senhor e você está cansado, porque você não consegue confiar. Mas Deus quer trazer alegria de volta ao seu coração. Ninguém vai se perder não, irmãos. Amém? Eu me lembro no início de tanta coisa que a gente começou a viver. Teve uma reunião que nós fizemos aqui com a diretoria, não sei se algum dos irmãos lembra. Nós gravamos um videozinho pequeno e nós oramos e nós proclamamos uma coisa naquele dia sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, proclamando: Senhor, os nossos filhos e as nossas casas são tuas por direito e por herança. Ninguém vai se perder. E nós estaremos diante do Senhor, nós levantaremos a nossa mão, e é o que nós estamos fazendo, para engrandecer o nome do Senhor pelos seus feitos, por tudo que Ele tem liberado sobre nós. Volte a se alegrar em Deus. O Senhor tem, sabe, talvez você não tenha esperança, mas Ele tem. Ele tem, porque Ele é o Deus da esperança, e Ele tem esperança para liberar sobre as nossas vidas. Talvez você não sonha mais, mas Deus sonha com você. É hora de voltar a ser restaurado. Eu estava assistindo essa semana um pastor, eu achei ele tão desanimado. Ele falava assim: olha, tem tanta gente profetizando que as coisas vão mudar, tem tanta gente profetizando, por que não fala para as pessoas que coisas ruins acontecem? A gente sabe, acabamos de falar aqui. Tragédias, perdas, adversidades, essas coisas elas vêm, elas acontecem, mas elas não podem roubar de nós a esperança, a certeza de que o Senhor Deus está conduzindo a nossa vida e a nossa história. Lembra de Jesus no barco, dormindo, descansando, os apóstolos ali com Ele, todos nervosos, todo mundo nervoso, todo mundo sem saber o que vai fazer, água para lá, água para cá, e acorda Jesus, e Ele acorda e fala: vento e mar, para tudo. E aí eles ficam: ué, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que até o vento que tem soprado sobre a sua vida, o mar que tem, sabe, destruído a sua expectativa, os seus sonhos? O Senhor te guardou, Ele vai continuar te guardando. Volte a ter esperança em nome de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos por este momento, e em nome de Jesus, nós confessamos aqui, Pai, a nossa fraqueza, que muitas vezes no momento da dor nós perdemos a confiança, mas nós queremos te dizer, Senhor, nós voltamos a confiar em Ti, porque não existe outro caminho. Somente no Senhor a nossa paz encontra repouso, encontra descanso. Somente no Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és santo, os Teus caminhos são perfeitos.
Te louvamos, ó Pai, porque mesmo não sendo merecedores, Tua graça é tão maravilhosa, tão grande, Deus, que o Senhor nos é favorável. Em nome de Jesus nós te bendizemos, nós engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos para que os Teus filhos e a Tua igreja sejam restaurados na esperança que há em Ti. Quantos podem me dizer o nome do Senhor neste momento? Dizer: Deus, vem restaurar a minha confiança. Vem restaurar a minha confiança. Obrigado, Deus. Volta a ter gratidão no coração. O Senhor te é favorável. Meu irmão, deixa eu dizer, olha, você não tem ideia de quantos livramentos que Deus já te deu. Você não tem ideia de quanta coisa o Senhor tem feito na sua vida e na sua casa. E o Senhor Ele fez você estar aqui nessa noite, para que pudesse reconhecer a sua bondade. O Senhor é bom, e Ele tem uma aliança conosco. Creia nos planos, no caminho, creia e seja restaurado na esperança, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar encerrando este momento aqui, tá? Muito obrigado a todos que nos visitam nessa noite. Você que está nos assistindo, tá? Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, que Ele te encha de alegria, de paz, por sua confiança nele, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus queridos irmãos, fiquem em paz e que o Senhor, Ele venha trazer a cada dia para você novos sonhos e novas expectativas nele, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um. Abraça quem está do lado aí, não pode abraçar quem está longe. Quem está sozinho se abraça, né? Eu falei isso de manhã, mas quem não tiver, abraça aí, porque quem está pertinho aí, Deus abençoe a sua vida, né? Só pode abraçar esses, viu? O restante só em casa. Deus abençoe, fique na paz. Que o Senhor seja sobre ti e te leve em paz em nome de Jesus.